E aí, meus amados, boa tarde, tudo bem com vocês? É o seguinte, queria vir aqui falar para vocês sobre os acontecimentos do dia de hoje, né? Hoje nós tivemos um abalo no sistema econômico e financeiro nas bolsas de valores, né? Um abalo grande, significativo. O que nós tivemos? Foi anunciado, né, na semana passada, na sexta-feira, que a China tributaria as importações dos Estados Unidos em 34%, como retaliação, né, ao aumento das tarifas das importações chinesas pelos Estados Unidos. E hoje o presidente norte-americano, né, Donald Trump, ameaçou, né, colocar mais uma tarifa de 50% caso a China não volte atrás desse plano de sobretaxar, de retalhar os Estados Unidos, né? Qual que é a intenção do Donald Trump? Fazer com que todos os países vão à mesa e negociem as suas tarifas, né? De modo que ao final do processo de negociação, essas tarifas impostas pelos Estados Unidos podem nem existir, de modo que as próprias tarifas dos países, por exemplo, o Brasil, quando vai à negociação, tire total ou parcialmente a tarifa de importação dos bens dos Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos conseguem mais acesso ao mercado dos países com os quais ele negocia, podendo entrar com exportar seus produtos a um custo melhor, né? E tendo maior competitividade. Então é um jogo de xadrez. Essa é a intenção do Donald Trump. E o que nós tivemos? Nós tivemos meio que um pânico no mercado financeiro, porque o que se percebe é uma escalada dos ânimos, né? Uma escalada dos países, a União Europeia ameaçando sobretaxar as importações em 25%, né, provinda dos Estados Unidos. A China já retaliou e os Estados Unidos querendo ainda impor mais essa taxação. E o que nós temos de resultado? Um problema muito grande no comércio internacional, né? O aumento de barreiras. Nós temos as cadeias globais de produção. Por exemplo, um avião da Boeing, ele tem componentes produzidos em centenas de países, e você precisa ter um comércio livre para que essa cadeia de produção, dessa cadeia de valor, ela não sofra grande impacto de encarecimento dos seus itens, e isso implica em um encarecimento dos produtos importados. Por exemplo, do Brasil, se o Brasil quiser responder aos Estados Unidos colocando maior taxa, isso quer dizer que iPhone vai ficar mais caro, que MacBook vai ficar mais caro, produtos importados dos Estados Unidos vão ficar mais caros. E isso prejudica o consumidor brasileiro, porque nós vamos ter um aumento da inflação em determinados setores, em determinados produtos. Isso pode irradiar para todo o sistema econômico, a depender de como foi escalada. Só que nós temos um problema, que é uma dificuldade de exportação dos nossos produtos, por duas vias. Porque exportar para os Estados Unidos vai ficar mais caro, e também porque os nossos parceiros comerciais vão ter um impacto econômico grande nessa guerra comercial. Eles vão estar exportando menos, ou em condições de competitividade piores, vão ter menos lucros. Com isso vão ter menos incentivos a investimento, com menor geração de valor e, consequentemente, redução do ritmo de crescimento das economias. Economias que crescem menos e importam menos produtos do Brasil. Então, nós temos esse problema de arrefecimento do crescimento econômico e um problema de encarecimento dos produtos, certo? E esse é um problema que vai acontecendo em todo mundo ao mesmo tempo, certo? Só que também há oportunidades nesse contexto.
Porque se por exemplo, a China vai ter problemas para exportar para os Estados Unidos, ela vai buscar escoar essa produção para outros países. E com isso, pode ser que haja aumento da oferta dos produtos para o Brasil, com consequente barateamento desses produtos. E nós podemos fortalecer nossos laços comerciais com outros parceiros, fazendo acordos que também beneficiam a economia brasileira. O que nós temos visto? Que a perspectiva de recessão econômica nos Estados Unidos, desaceleração do crescimento econômico em todo o mundo, tem feito com que haja uma queda muito grande na cotação das ações nas diversas bolsas de valores. Isso é resultado de que, se você espera menor crescimento econômico, maiores dificuldades de acesso aos mercados globais, né, uma desaceleração também do comércio global, nós temos piores perspectivas de crescimento da rentabilidade das empresas. E com isso, as perspectivas de geração de valores delas diminuindo, você também tem diminuição do valor da própria empresa, porque a empresa vale, muito do que ela vale hoje é respondido pela perspectiva do que ela vai gerar de valor no futuro para os seus acionistas. Então nós temos essa queda de mais de 10 trilhões de dólares nos últimos 3 pregões em todo o mundo. Então é valor que se dissolveu. As empresas continuam existindo e produzindo, mas a questão que é a perspectiva de geração de lucro dela, de rentabilidade, diminuiu. E por isso o valor de face das suas ações também diminui. Então é um pouco dessa explicação. Em relação à taxa de câmbio, nós temos assim, o Brasil, vamos falar do dólar frente ao real. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros dos seus títulos públicos. Então, capital estrangeiro que quiser vir aqui e encher os bolsos de reais, vai levar embora muita grana, né? E então, nós, para especulação, nós somos um porto seguro. O problema é que nossa economia, nós temos um problema fiscal, de credibilidade, né? De que, olha só, se o investidor vier agora com o dólar a 5,80, né, transforma os seus dólares em reais e multiplica lá 100 mil dólares por 5,90, vamos colocar, vai dar 590 mil reais, certo? Se a nossa economia continua desempenhando mal pelo risco fiscal, etc., e nós começamos a continuar, né, com fuga de capital, como teve a apreciação do dólar recentemente, o que vai acontecer? O investidor que trouxe 590 mil reais, quando eles forem transformar esses 590 mil reais em dólares novamente, eles não vão ter mais os 100 mil dólares. Eles vão ter, às vezes, 95 mil dólares, 90 mil dólares, a depender da cotação, se o real se desvalorizou. Então, quando ele traz o seu dinheiro para cá, para se valorizar aqui, o capital fica procurando oportunidade de se valorizar. O que nós temos? Um risco que a nossa economia traz para esse investidor, na figura da desvalorização da nossa moeda, né? E também de baixo potencial de geração de lucro das nossas empresas se a nossa economia vai mal, certo? Então esse é um fator. Nós temos algo que atrai muito capital estrangeiro, que é a rentabilidade dos nossos títulos públicos, né? Mas as perspectivas econômicas da economia brasileira, em comparação com os nossos pares aí de países emergentes, tem que ser boas o suficiente, né, em termos relativos, para atrair esse capital, para ter perspectiva de que as nossas empresas vão ser rentáveis, né, e que eles conseguirão ganhar comprando o risco de uma possibilidade de desvalorização da nossa moeda, entendeu? Então é uma análise de custo-retorno que eles têm que fazer. Por isso que o real não tem sido
uma das moedas que mais tem perdido valor desde esse debate da guerra comercial, porque nossas taxas de juros são muito altas e, de uma certa forma, pelo fato de nós termos sido um dos países que sofreram a aplicação da menor alíquota, né, de 10%, nós não temos perspectivas de sofrer tanto com a guerra comercial quanto outros parceiros têm. Por exemplo, com o aumento da taxação da China, né, sobre as importações dos Estados Unidos, aumenta nosso mercado para exportar nossas commodities para a China. Nós temos a oportunidade de estreitar laços comerciais com esses parceiros que vão sair prejudicados da guerra comercial. Então, isso explica um pouco da nossa... Do nosso contágio, mas não tão grave quanto em outros casos. Hoje, por exemplo, né, nós tivemos acionamento do circuit breaker lá no Japão, visto que a bolsa deles chegaram a cair 8% a Nikkei no dia de hoje. Então foi acionado o circuit breaker lá. Nossa bolsa tem caído, mas o dólar não tem sido se valorizado tanto, porque nós temos esses fatores aí positivos de atração de capital para cá. O capital tá louco e sem perspectivas seguras de para onde deve ir para se valorizar. Tá bom? Um abraço e fica aí uma reflexão do professor Marcelo Simões.